Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Galão da Massa e festa, né? A gente já tá na final, rapaziada, temos que ter o respeito, é claro, mas a diferença é gritante. A gente poderia ter saído com uma goleada, mas o time tá se encaixando ainda com as novas peças, com os novos reforços. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo aí, um trecho da entrevista do Cuca falando dessa grande vitória do Galo para cima do Tombense, tá? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Boa noite, parabéns aí pela vitória. Queria que você falasse aí como você viu o jogo. Primeiro tempo o Atlético nem teve tantas finalizações, mas no segundo tempo ali alguns ajustes e a estreia do Rony também no intervalo, o motivo ali e essa vitória. Boa noite. Sim, um primeiro tempo que nós tivemos um controle quase que absoluto na primeira etapa, principalmente nos primeiros 25 minutos. Nós tínhamos o controle do jogo, mas a gente não tinha infiltração, né? A gente não tinha o famoso atacar o espaço. É que isso se faz muito sem bola, né? Às vezes ela te é oferecida e às vezes não, mas você tem que atacar o espaço. E eu tenho que trabalhar um pouco mais isso, né? Nós estamos com um mês de trabalho hoje. Nós nos perdemos um pouco no primeiro tempo, não conseguimos mais encaixar a marcação no campo de ataque, cedemos um pouco de espaço para eles e isso te ocasiona um desgaste, porque você tem que correr um pouco atrás do adversário e não era essa a ideia, né, no começo do jogo. Não conseguimos ter grandes chances, foram poucas oportunidades, uma com o Scarpa que passou perto, mais uma ou duas assim, mas foram poucas, né? E daí eu acho que o segundo tempo foi totalmente diferente, a parte técnica ela foi melhor, que o primeiro tempo nós não fomos bem na parte técnica, erramos passes curtos, que geralmente não se erra, né? Também são muitos jogos em pouquíssimos dias, isso também a gente tem que ressaltar, o forte calor que estava hoje. E no segundo tempo nós fomos mais envolventes, mais agudos, atacamos muito o espaço, ficou uma equipe bastante veloz e criou bastante oportunidades, perdemos gols incríveis, né? Fizemos 2, mas perdemos uma meia dúzia de gols aí, que geralmente não se perde, mas o que a gente fica feliz é que criou bastante oportunidade, né? Perder gol, um dia se perde, no outro você vai fazer. Agora, criar a oportunidade, que é o mais difícil, a gente está criando bastante. Fizemos 2 gols, saímos do primeiro confronto com uma vitória de 2-0, que nos dá uma vantagem para o próximo jogo da semana que vem. Boa noite, Vinícius Andrade, de O Tempo Esportes. Hoje você pode falar mais do Rony, né? Já assinou o contrato, inclusive já estreou. E queria que você falasse mesmo sobre as características que você observa e destaca no Rony e a avaliação sobre a estreia dele. Sim, ele é um jogador assim que eu acho que a maioria dos treinadores gostam e querem ter, né? Um perfil de jogador que é incisivo, é rápido, ataca a bola, não dá moleza para zagueiro nem para goleiro. Tem faro de gol, gosta de estar presente na área para fazer gol, que é importante também. Então eu acho que foi uma grande aquisição que a gente fez, vai ajudar bastante o Galo. Ô Cuca, boa noite, Igor Assunção da Rádio 98. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas observações que você tem feito quando o Scarpa sai do time, né? Ele é um jogador talvez de uma característica única no seu elenco, o Atlético não tem um jogador que faz a mesma coisa que o Scarpa da mesma forma. Você já testou substituir o Scarpa, o Palácios, o Júnior Santos, hoje o Bernard. Quando o Scarpa sai, muda alguma coisa, muda muito o jeito do time jogar? Falta esse jogador para suprir uma ausência do Scarpa eventualmente? Não é que falta esse jogador aqui, você tem diversas maneiras de jogar futebol. Você pode jogar com meia, como você pode jogar sem o meia. Se você jogar num 4-2-4, você tem na figura do teu volante a armação. Em contrapartida, você vai ter 2 atacantes enfiados e vai ter o fundo do campo, que muitas vezes é importante também, né? Você dobra o fundo do campo com lateral e com ponta e vai ter as jogadas rápidas pelo fundo. Aí você praticamente abre mão
do teu meia armador, né? Ou o teu segundo volante, no caso o menino, passa a ser o armador. Estou dando exemplo só, né? Mas ele é importante para nós, ele tanto quando ele joga na meia, quanto quando ele está pela ponta, ele faz também a meia. Às vezes ele consegue ter mais liberdade para armar vindo de fora para dentro do que estando ali no meio de costa, né? E por isso a gente utiliza ele dessa maneira lá para ter ultrapassagem também, que ele abre esse espaço. Cuca, Thiago Maia do Podfute, você falou aí desse 4-2-4, 4-4-2, e a gente tem visto o Coelho, né? Hoje mais aberto, depois foi por dentro, em outras oportunidades pela direita, pela esquerda, como segundo atacante. Queria que você avaliasse aí esse desempenho do Coelho até aqui e essa variação tática que você faz sempre com ele. Hoje até ele não começou muito bem, errou alguns passes, depois foi se firmando ao natural, fez uma grande partida, sofreu pênalti, e perdeu um gol incrível, uma jogada muito bonita, né? Que essa bola acontece, se pega errado no pé, acontece, né? Poderia ter saído o gol, era um gol muito bonito. Uma outra que o jogador tem pouco tempo para ele decidir o que ele vai fazer, né? Então essas ações, elas são muito rápidas, né? Ele teve a oportunidade de finalizar, quem sabe fazer o gol, foi solidário, quis passar, escolheu errado, mas é um jogador muito importante, sabe? Não é fominha, ele tenta sempre servir. Se ele for o artilheiro do jogo, ótimo, mas se ele for o assistente do jogo, para ele tá bom. E esses jogadores, eles são importantes você ter, né? Um cara super competitivo, quando perde, vai atrás, não rouba, perde, pressiona, incentiva os companheiros a fazer o mesmo. E a gente está muito feliz com ele. Boa noite, Cuca, Juan Brito do portal Fala Galo. Cuca, minha pergunta hoje é em relação ao Caio Paulista. Quando surgiu o nome dele, a expectativa do torcedor do Galo era que o Caio Paulista viesse para ser uma alternativa ao Guilherme Arana na lateral esquerda. Porém, no jogo de hoje, ele acabou entrando na vaga do Coelho, no ataque pelo lado direito do campo, o que chamou muita atenção, foi uma surpresa muito grande. Então, gostaria de saber qual avaliação você faz desse jogador e como você projeta utilizar o Caio Paulista no elenco do Galo. Obrigado. Ele veio para isso mesmo, para ser um polivalente, para jogar na segunda linha pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Ele joga por dentro também na meia, não é um camisa 10, mas é aquele ponta de lança que vai ter as infiltradas, né? Tem muita força e é lateral esquerdo, então ele vem para encorpar ainda mais o nosso elenco. Esse tipo de contratação, geralmente elas fazem o teu caldo engrossar, né? Então a gente também tá contente com a vinda dele. Eduardo Guerra, do Hoje Tem Galo, todos os seus reforços, tirando o Natanael, se não me engano, vieram de times que jogavam em gramado sintético. Isso foi levado em consideração para as contratações, sendo que o Atlético também vai ter um gramado sintético a partir do mês que vem, talvez? Não foi. O gramado sintético você se adapta ao natural, uma questão de 3, 4 meses você já está adaptado, porque você vai jogar seguidamente nele, treinar um pouco nele, né? Não toda hora, né? Hoje o gramado sintético eles têm tido uma evolução enorme. Eu falo assim com conhecimento, porque eu também estou construindo, e nessa construção existe um choque pad que ele vai embaixo do carpê, que é uma mistura de silicone com borracha, que ele dá o amortecimento para a parte de cima. Então não é só a borrachinha que vem em cima junto com a areia. Esse choque pad ele faz o campo ficar muito macio, né? Eu acho que o do Botafogo tem isso e o nosso vai ter também. Então ele não vai desgastar a articulação do jogador mais do que um campo normal desgasta. Cuca, boa noite. João Vitor Nunes, TV Globo. O Otávio estava no banco, né, e ele na saída ele já falava em tom de despedida, né? O Hulk elogiou muito na última semana também, né? Até se esperava alguns minutos para ele poder se despedir do torcedor também em campo, né? O quanto que perde o Atlético ser um jogador como o Otávio que está se despedindo do clube. Sim, não dá para hoje fazer uma despedida, um jogo decisivo, e depois a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Ele está lá dentro disputando, a gente não sabe. Pensei nisso também. Assim, o Otávio está indo para o Fluminense, é um outro grande clube, um grande treinador, um grande presidente, são meus amigos.
ele está indo por um contrato de 4 anos. Ele tem 31 anos. Então, o Fluminense ofereceu para ele um contrato de 4 anos. Aqui no Galo, ele não tinha essa possibilidade, né? Para isso vieram outros jogadores mais jovens, né? O Patrick é um exemplo disso, para ver essa renovação, e as coisas fluíram melhor para o Otávio. Ele vai ter uma segurança muito maior em termos profissionais, em termos financeiros, familiar, né? Que dá essa condição para ele. E ele deixou aí 3 anos de muita entrega, muito aprendizado, sabe? Ele foi sempre um exemplo dentro do vestiário, quando jogava, quando não jogava. Ninguém tem uma queixa dele para fazer. Esse tipo de jogador faz muita falta, mas eu entendo a saída dele. É melhor para ele, o clube ainda consegue fazer uma venda e, de repente, buscar uma alternativa para o lugar dele na sequência. Boa sorte para o Otávio. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí da entrevista do Cuca. Falou bastante coisa aí sobre o Coelho, o Rony, Caio Paulista e, por último, falou agora do Otávio. Mas a grande verdade é que o foco hoje foi a grande vitória 2-0 do Galo para cima do Tombense. Fora o baile. Bom, rapaziada, vamos falar a verdade. O Galo poderia ter vencido hoje pelo menos de uns 4-0. Mas o time está se encaixando ainda, as peças estão se conversando. Mas com o jogo de hoje, cara, traz muita esperança para essa massa atleticana. Porque você vê, Caio Paulista não estava jogando bem lá. Olha como que o Cuca já colocou ele no lugar do Coelho. Então, nada a ver com o que ele estava fazendo lá no Palmeiras. Então, rapaziada, a gente vai movimentar isso aí. O Cuca vai movimentar, porque o Rony não estava tão bem no Palmeiras, mas vai atuar bem aqui sim. Entendeu? Caio Paulista. Cara, oxigenou muito bem esse time. As contratações foram muito boas. E Galão da Massa na final do Mineirão. E mais um campeonato mineiro para nossa conta, se Deus quiser. Então você, cara, que acompanhou a gente até o final, deixa nos comentários aí o que você achou de tudo que o Cuca falou, tá? Você concorda ou discorda? Deixa aí nos comentários, participa com a gente. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho para não perder nada do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço!